O rei do futebol, Pelé, dá as boas-vindas aos visitantes do Museu do Futebol. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser um deles. Você também vai se orgulhar. Bem-vindo ao Museu do Futebol. É o início de uma aventura, não só pela história do futebol, mas também pela história e cultura do povo brasileiro. Vamos percorrer o Brasil do século XX e perceber como nossos usos, costumes e comportamentos são inseparáveis da trajetória desse esporte. O primeiro passo do visitante, quando chega ao Museu do Futebol, é se direcionar até a bilheteria, onde encontrará funcionários que passarão informações desde venda de ingressos até o uso de audioguias. Margarete dos Santos, supervisora da bilheteria do Museu do Futebol, nos conta como que é o primeiro contato com o público. O visitante chega até nós, as responsáveis pelo atendimento preferencial para recebê-los desde público estrangeiro ao nosso público deficiente e ao público normal, enfim, na melhor qualidade possível. Após comprar o ingresso na bilheteria, os visitantes são recepcionados por um orientador para que sejam passadas algumas regras do Museu do Futebol. Guarde o ingresso até o final da visita. Fotos e filmagens dentro do museu é proibido. Só pode fotografar com vista para o estádio e com vista para a praça. Alimentos e bebidas não podem ser consumidos. Inclusive balas de chiclete também não podem ser consumidos. O museu disponibiliza de 16 orientadores, pelo menos um em cada sala, para que esclareçam dúvidas e oriente os visitantes conforme o percurso. Após a orientação, os visitantes passam o ingresso na catraca de entrada e dão de cara com a grande área. A primeira sala tem um enorme painel com 487 imagens, todas em molduras brancas e de diferentes tamanhos. São objetos pessoais de torcedores de todo o Brasil. Fotos, flâmulas, capas de discos, cartões postais e escudos de times. Esse espaço também conta com piso tátil, plataforma adaptada, elevador, cadeira de rodas e maquete tátil do Pacaembu. Ouçam agora uma parte do audioguia para deficientes visuais, na voz do músico Elvis Skindi, sobre a localização do Museu do Futebol. Imagine um prato de sopa sobre uma mesa. O estádio do Pacaembu é como um prato de sopa. No centro do prato está o campo. Nas laterais, senta-se a torcida. O Museu do Futebol é um imenso salão embaixo da arquibancada. Imenso mesmo, tem 3 andares. Os degraus da arquibancada são o teto do museu. Nossa visita será guiada por Lucas Adon, um dos educadores do Museu do Futebol. Seguimos então para o primeiro andar e caminhamos até a sala Pé na Bola, com 6 telas lado a lado que mostram imagens de pessoas jogando bola, dando a ideia que estão sempre em algum lugar diferente. As imagens que a gente está mostrando no telão, pessoas jogando em diversos lugares diferentes. Então onde é que eu posso jogar futebol? Posso jogar na grama, posso jogar na areia, posso jogar na terra, posso jogar dentro de casa? Posso. E com o que eu posso jogar futebol? Se eu não tiver bola, eu posso tentar fazer bola com alguma coisa. Será que eu posso fazer com a meia? Posso fazer com limão? Então o futebol você não precisa de muitos equipamentos para jogar. Pela bola, pelo drible, pelo chute e pelo gol. Agora é a hora de reviver os ídolos do passado. Na sala dos barrocos, o ambiente escuro apresenta 9 telas de vidro com projeções em câmera lenta, que dão a impressão de que os jogadores estão flutuando, movendo-se em pleno ar como se fossem verdadeiros anjos. São dribles, cabeceios e gols de bicicletas que pairam sobre as nossas cabeças. Eles são anjos de uma religião chamada futebol, como Pelé, como Garrincha, como Tafarel, como Romário, como Bebeto. Na verdade, poderiam ser mais de 100, mas nós tivemos que escolher 25 e fizemos essa escolha baseada nas conquistas desses heróis. E barrocos por quê? Porque eles reinventaram o futebol e fizeram desse esporte uma arte. Do lado direito da sala Anjos Barrocos, há um painel com informações desses jogadores e no lado esquerdo, há 3 placas táteis em relevo e resina, com escrita em braille para as pessoas com deficiência visual. No mesmo espaço dessa sala, há cabines que recordam o maior momento do futebol, o gol. O visitante encontra 22 personalidades da história brasileira que contam passagens pessoais que foram marcadas por gols importantes do futebol. Alguns deles são Armando Nogueira, Daniel Pisa, Juca Kfouri, Rui Castro e Galvão Bueno. E aí, são os gritos mais histéricos da minha carreira. Eu gritava, misturava, caboclo, é tetra, é tetra. É tetra!
gol que eu narrei com mais emoção foi o gol que não foi gol. E graças a Deus, se é que Deus tem alguma coisa a ver com futebol, o Baixo tô pra fora. Nessa sala, o visitante pode assistir a cada jogada com legendas em português, inglês e espanhol. Ao lado está a sala dos rádios. Porque antes do rádio, ou você ia no estádio, ou você ia ver no jornal no dia seguinte. Mas tem graça ver no jornal o resultado do jogo? Tem graça mesmo é escutar com toda essa paixão que os narradores conseguem passar pelas ondas de rádio e você sentir aquela emoção tremenda e arrepiar e estar dentro do jogo só de escutar. Aqui, o destaque é o futebol narrado, com vídeo e animação para ilustrar o momento do gol. O visitante pode escolher a narração pelo nome do locutor e ouvir transmissões de gols marcantes da história do futebol brasileiro e bordões desde 1934. Entre as locuções estão Ari Barroso, Armando Pamplona, José Silvério, Jorge Cury, Odovaldo Cosi e Osmar Santos. Autorizado o ataque do Verdão para a cobrança de falta, 0-0, 23, primeiro tempo de jogo. Peter reclama um pouco mais, barreira compacta no campo direito, correu, Pedrinho passou pela bola, correu, Jojo, pimba na gorduchinha. Vamos agora para o segundo andar? É nesse som de hinos, gritos e canções de torcidas brasileiras que o visitante é recebido na sala da exaltação. Subindo as escadas rolantes ou de elevador, se ouve os sons vindos de todos os lados, junto com as imagens de bandeiras, fogos e luzes. A sala é instalada em um grande vão livre, tendo as projeções feitas contra o fundo da própria arquibancada do estádio. Aqui o visitante se sente como se realmente estivesse na arquibancada. Daniela Alfonso, coordenadora de pesquisa e documentação do Museu do Futebol, dá mais detalhes dessa sala. E é um espaço incrível arquitetonicamente. A gente está falando de um projeto que começou a ser feito em 1936 e é concluído em 1940. É um espaço que traz uma experiência sensorial muito diferente, porque uma das coisas bacanas do museu é que a gente fala do futebol estando no lugar que se vive futebol. E aí a gente está embaixo da arquibancada, que é muito legal, e falou, poxa, aqui tem que ser uma grande homenagem à torcida. A gente está na entranha da arquibancada, no coração da arquibancada, por baixo, ao avesso da arquibancada. Então foi feito um vídeo em loco, 30 torcidas dos principais clubes brasileiros, de norte a sul do país, que é o ambiente da exaltação. É muito difícil de reproduzir isso em outro lugar. Atravessamos uma porta giratória. Estamos agora na Sala das Origens. Com um aspecto teatral dos anos 20, a sala possui 431 fotografias em molduras douradas, expostas ao longo de todas as paredes, do chão ao teto. Em algumas molduras, o visitante pode girá-las para ver as fotos. Aqui a história do esporte surge no Brasil no final do século XIX, tendo como pano de fundo a história da nossa nação. São momentos vividos desde o início do futebol e da aceitação dos negros nos clubes, nos anos 20. Parece que todo brasileiro nasceu com a bola no pé, mas não foi sempre assim. O futebol foi trazido para o Brasil por Charles Miller. Filho de ingleses, ele foi estudar na Inglaterra e voltou de lá com uma bola e um manual de regras. Entre as fotografias da época está Friedenreich, filho de mãe brasileira negra e pai alemão branco, com papel fundamental no início do esporte no Brasil, Marcos Carneiro de Mendonça, primeiro goleiro oficial da seleção brasileira, símbolo do futebol aristocrático do período, que depois se popularizou.
Pixinguinha, um dos maiores compositores da música popular brasileira, e Maria Bonita e Lampião, casal de cangaceiros do Nordeste. Na sala está disponível aos visitantes fichários em inglês, português e espanhol com informações de cada foto. Vamos agora para a sala ao lado, a Sala dos Heróis. Ela é um complemento da Sala das Origens, finalizando o período que segue até o final dos anos 30. O espaço mostra como o futebol se inseriu como um instrumento de afirmação nacional nos anos 20 e 30, quando a força do rádio disseminava a arte, a música e a política. Descreve também o período em que os jogadores passam a ganhar papel de destaque na sociedade e o futebol vira fenômeno cultural. Aqui encontram-se grandes painéis com fotografias que, ao girarem, formam 3 conjuntos de diferentes imagens. São fotos de pessoas que ajudaram a construir a identidade brasileira. Ainda neste ambiente, encontra-se um painel eletrônico no qual o visitante tem acesso às biografias dos homenageados. Vamos passar agora por um túnel escuro. A sala rito de passagem mostra a derrota inesperada da seleção brasileira contra o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, em pleno recém-inaugurado estádio do Maracanã. Em seguida, após o fim do jogo, as imagens continuam passando, porém o silêncio dentro da sala é total, experimentando-se o mesmo silêncio que calou o país naquele momento. 2-1 Uruguai. O coração do Brasil para. As imagens têm duração de 1 minuto, mostrando a síntese dessa história. Mas a partir daí, o futebol brasileiro passará a viver os seus grandes triunfos. Do escuro para a claridade. Na sala das Copas do Mundo, o momento é de exaltação para o torcedor. Vídeos com imagens das Copas, com 80 minutos de duração, se alternam em grandes estruturas que têm o formato de uma taça. São painéis de fotos, ilustrações, recortes de jornais e documentos dos respectivos períodos. Vamos agora para a explicação do educador Lucas Adon sobre a Sala das Copas. Na Sala Copas do Mundo nós temos todas as Copas do Mundo, desde 1930. Então aqui nós temos os fatos históricos importantes que estavam acontecendo ao mesmo tempo que as Copas do Mundo. Isso faz com que o futebol seja contextualizado no macro que é a sociedade. O Brasil conquistou 5 Copas do Mundo: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Na mesma sala tem a camiseta do Pelé, usada na final da Copa do Mundo de 1970 contra a Itália. Ela é o único objeto do Museu do Futebol. Ao lado, as réplicas das bolas das Copas do Mundo, com um espaço já reservado para a bola Brazuca, da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Atrás da camiseta do Pelé e das réplicas das bolas está a Sala Pelé Garrincha, dedicada a um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. São imagens e vídeos de 6 minutos em cada tela. 2 que imortalizaram um estilo, uma poesia em campo com a bola. Pelé, o maior craque do futebol brasileiro, assim como Garrincha ao lado. Juntos nunca perderam uma partida com a camisa da seleção brasileira, amarela ou azul, né? Seguindo o percurso, o visitante atravessa a passarela em homenagem ao radialista Pedro Luiz. Aqui é possível descansar e admirar a vista da Praça Charles Miller. Chegando à sala dos números e curiosidades, o visitante encontra placas gigantes e coloridas que se apresentam entre números, táticas, datas, histórias, superstições, brincadeiras interativas e nostálgicas, jogadores com apelidos estranhos, dados sobre as primeiras partidas no Brasil, placares curiosos de jogos, as 17 regras do futebol, depoimentos de algumas mães de juízes e entre muitas outras curiosidades. Números e curiosidades mais bizarros do futebol brasileiro. 22 jogadores sendo expulsos em um único jogo de futebol. Ou então 24-0, Botafogo contra a Mangueira. Na sala, há também a evolução das bolas e chuteiras e um espaço reservado onde tudo é bola. Quem nunca chutou com uma cabeça de boneca, uma caixa de fósforos, limão ou até mesmo uma cabaça? Ao sair da sala dos números e curiosidades, o visitante tem a oportunidade de ter uma visão panorâmica do estádio do Pacaembu em meio às arquibancadas.
Caminhando para a sala da dança do futebol, há estruturas de metal que lembram bolas gigantescas, dentro das quais o visitante ouve crônicas audiovisuais sobre temas ligados ao esporte. Junto com os vídeos, que duram 20 minutos, encontra-se em cada bola imagens de jogos brasileiros de todas as épocas. Gol vale de todo jeito e de todas as distâncias. Saindo da dança do futebol, o visitante se depara com uma escada rolante e no alto, bandeiras de times do futebol brasileiro. Embaixo, na sala Jogo de Corpo, tem atividades interativas em torno do futebol. Um painel com dados de 128 times que já participaram ao menos uma vez do Campeonato Brasileiro, um campo virtual e a simulação de um pênalti no chute a gol. Nesta brincadeira, o visitante pode descobrir a velocidade do seu chute. Gol! Na última parada do percurso, a Sala Pacaembu é o espaço dedicado ao estádio. A proposta é celebrar o patrimônio histórico e explicar a história de um dos estádios mais antigos do país. O espaço contém imagens, arquivos e projetos preservados pelas instituições do patrimônio histórico que mostram detalhes da construção do estádio. O grande estádio terá o seu eixo orientado segundo a linha norte-sul e terá sempre uma arquibancada de sombra e outra de sol. O Museu do Futebol recebe todos os públicos diariamente. O que será que crianças, adultos, idosos e estrangeiros pensam da instituição? Será que eles gostam do museu? Qual será a parte que eles mais gostam? Super organizado, mostra bem o detalhe de toda a história do futebol. É super democrático, né? Não fica puxando para nenhum lado, nenhum time. Eu acho bem bacana, ele fala desde o começo, assim, fala os campeonatos do Brasil. A estrutura é bacana, as salas são bem montadas, parece seguro também, enfim, o entretenimento ligado ao futebol acho que tá bem caprichado. Gostei de tudo, mas o que eu gostei mais mesmo é a camisa do Pelé. Funcionários são excelentes no atendimento, então eu acho que o museu é especial por conta disso, por causa de atendimento também. E o que será que as pessoas com deficiência pensam do Museu do Futebol? Será que eles se sentem incluídos? É a primeira vez, eu nunca venho pra cá. Nunca veio? Nunca. E você tá gostando? Tô achando muito bom, muito legal. Tô adaptado. Tá. Igual antes de subir pra cima, Mustafa aqui. Pra quem não enxerga, né? É uns toques que tem, parece. Daí assim eu assino embaixo. E a Lê Cardoso, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, aproveita a opinião do visitante e nos conta sobre o trabalho de acessibilidade desenvolvido e um projeto em especial, o Deficiente Residente. Consiste na convivência de 2 pessoas por ano com deficiência nesse convívio com a equipe. Essas pessoas são remuneradas, cada residente vem 2 vezes por semana, num período de 6 horas. E eles trabalham com a gente no campo atitudinal, eles trabalham como consultores da exposição, do museu, eles mostram o que funciona, o que não funciona, o que precisa ter, o que não precisa ter. Eles ajudam a gente a romper os nossos medos, as nossas barreiras. O Museu do Futebol também tem sua área de eventos, sejam corporativos ou culturais. Rafael Fernandes, coordenador de eventos, nos conta como funciona esse núcleo. São eventos com cessão dos espaços do museu e também é responsável pelo apoio à programação cultural do museu. Atualmente o Museu do Futebol ele recebe cerca de 80 eventos corporativos. Temos utilizado alguns espaços como o auditório, que possui capacidade para 180 pessoas. Temos hoje consagrados alguns eventos como o Encontro de Colecionadores, o Férias no Museu, o campeonato em referência ao Dia do Botonista, que são eventos já consagrados que acontecem anualmente e já tem um público cativo. E como será que funciona o trabalho de pesquisa do Museu do Futebol? Daniela Afonso, coordenadora de pesquisa e documentação do Museu do Futebol, fala da tamanha importância desse conteúdo dentro do museu. A gente trabalha com um tema, que é o futebol, que é um tema muito popular e que o público visitante traz muita informação. A pesquisa ela é muito dinâmica, porque o futebol é muito dinâmico. Então, parte da pesquisa, por exemplo, é a atualização lá do fichário dos clubes,
que a cada campeonato vai mudando o ídolo, o número de gols, o número de vitórias, o número de campeonatos, a taça e tal. Então é feita uma pesquisa, um acompanhamento desses dados para fazer uma atualização anual disso. Fora a revisão de legendas, que tem aqui todas essas fotografias. A gente não sabe quem são todas as pessoas retratadas. De vez em quando aparece um visitante e fala, olha, isso aqui foi meu tio avô, isso aqui foi meu bisavô, meu tio jogou nesse... Eu sei quem são essas pessoas. E isso é muito bacana, porque a gente vai construindo daí a história e a memória do futebol brasileiro. O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, é aberto de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Todas as quinta-feiras tem entrada gratuita. Crianças até 7 anos não pagam. Para mais informações é só acessar o site www.museudofutebol.org.br.